noite, pessoal. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma segunda-feira, o primeiro dia da semana, o primeiro dia útil já foi, mas estamos aqui para, com vocês, darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, esse estudo transformador. Transformador porque ele nos permite, como a doutrina espírita nos permite essa reflexão, né? essa análise, né, Célia? Verdadeiramente do que somos nós, do que estamos fazendo aqui. Porque a doutrina espírita, ela nos permite, nos dá essa possibilidade da gente entender que somos espíritos passando por uma experiência na carne e que temos tempo, temos prazo aqui, não conhecemos ninguém com 200 anos, mas que temos tarefas a serem cumpridas. Estamos obedecendo um planejamento reencarnatório. E muitas das vezes a gente fica pensando, quando falamos sobre isso, as pessoas, mas eu não tenho planejamento não, porque eu só tomo conta da minha mãe, eu não fiz nada. Mas o seu planejamento foi exatamente esse. Você veio para cumprir essa determinação, esse planejamento de cuidar da sua mãe, do seu filho. O Nivaldo, você falou aí em tarefas a serem cumpridas. Uhum. Eu tenho certeza que a nossa estadia temporária aqui, nós não temos tarefas a cumprir, não. Nós temos compromissos. E a gente fica sempre imaginando compromissos grandiosos, né? Nós queremos aquele grande feito. E nem sempre nós estamos aqui para realizar grandes feitos, não. Muitas das vezes é aquele básico, necessário, é aquele refazimento do espírito. Mas que pode ser simples para um espírito, sim, mas muito complexo para esse outro espírito. E necessário, Sérgio. Necessário para que ele passe essa encarnação, para que ele possa refletir. Porque, já falamos no programa anterior, a espiritualidade, nós não damos saltos. Nós viemos com uma missão de muitas das vezes, Célia, com uma programação de dar um pequeno passozinho no sentido de combatermos o nosso egoísmo, por exemplo. A nossa vaidade, o nosso orgulho. Treinar a nossa paciência. Treinar, porque nós temos ou não a paciência. E a gente reclama quando é dado essas oportunidades para nós. A gente, você está tirando a minha paciência. Não está tirando, não. Nunca teve, porque o que é meu, ninguém tira. E outra coisa, né, Célia? São oportunidades que a vida está nos dando. Se estamos interagindo com aquele familiar que é difícil, aquele filho, aquele parente, aquele irmão, aquele chefe, aquele vizinho, aquele colega de trabalho... São possibilidades de nós treinarmos a nossa paciência, colocarmos em prática a nossa paciência. Ao invés de lamentarmos, nós temos que aproveitar essas oportunidades. Então, esse vizinho é chato, eu vou aproveitar, eu vou provar que eu tenho paciência, eu não vou me aborrecer com ele. É aí. Ele não está ali à toa. O meu marido... Ele não é meu marido à toa. Sim. Meus filhos. Faz parte de um dos 5 pontos do planejamento reencarnatório, né, Célia? Como a profissão, o cônjuge, e o tipo de morte, o corpo físico e os familiares. Então, que a gente possa aproveitar essas oportunidades que a vida dá para nós. Porque não estamos aqui a passeio. Ninguém veio aqui a passeio. Ninguém veio aqui só para, eu quero só ser feliz e andar tranquilamente. Não. Aí tem aquela pergunta que todos nós fazemos. Por que eu estou passando por isso? Não é possível. Não é porque... eu me revolto. E não é porque... Eu me revolto. Nós temos que começar a fazer para que eu estou... Porque tem que ter um motivo.
Não é que tem que ter, não. Tem um motivo. Mas nós nos revoltamos, Célia, porque a gente analisa, pô, mas eu não fiz nada. Sim, você pode até não ter feito nada nessa encarnação. Mas você não é reencarnacionista? É a colheita, é a semeadura. Você está plantando hoje o que você está colhendo hoje, o que você plantou lá, na outra encarnação. Ou talvez ontem mesmo. Ou talvez nessa. É. Né? Ou talvez nessa. Ontem, ano passado, há 10 anos atrás. Ah, mas eu tô com um problema aqui de gastrite, com um problema de diabetes, eu tô com um problema... O que você comeu? Como foi a sua dieta alimentar? Então a gente colhe, Célia, aquilo que a gente planta. Não podemos reclamar depois. Temos que ter essa consciência sempre. E esse livro dos Espíritos nos esclarece sobre isso. A doutrina espírita nos esclarece sobre isso tudo. Esse livro, com essas 1019 questões, é fundamental que a gente leia e releia e continue, porque é ele que vai nos esclarecer sobre cada ponto das nossas vidas, como proceder, Célia. Porque a doutrina espírita, ela nos explica tudo assim, mastigadamente. Não tem como não entender. Não tem como. E se ainda assim não entendermos, nós temos todos os meios para nos esclarecer, para que o entendimento se faça. Porque nós, quando chegarmos no mundo espiritual, nós não vamos poder falar. Eu não sabia que era assim. Me veio à mente agora, sabe, Célia, muitas das vezes a gente ainda procura aquelas pessoas, né, cartomantes, para ver o nosso futuro. Mas a gente não precisa. A gente vai saber do nosso futuro de acordo com o nosso procedimento hoje. Hoje. Isso é óbvio. Meu futuro vai depender eu estou plantando hoje. Do meu procedimento hoje. Mas como vai ser o meu futuro? Meu futuro vai depender do hoje. A gente precisa ter essa certeza. E não ir em busca só desse fenômeno do Espiritismo. O Espiritismo é muito mais do que o fenômeno. O Espiritismo é uma doutrina que nos traz uma forma, uma filosofia de vida. E Esse é que é importante. Essa doutrina, Nivaldo, ela nos ensina, ela nos diz que todos nós temos um passado. Sim. Temos um passado. Estamos vivendo um presente em função desse passado. Sim. E estamos construindo um futuro. E Célia, concluindo o que você disse agora, não vai ser o fenômeno dentro do Espiritismo que vai alterar essa forma. Porque nós temos lá aqueles assim... Traga o seu amor em 3 dias. Ontem mesmo eu estava lendo isso. Num clique. Veja só, como é que eu vou alterar essas leis divinas? Como que eu vou alterar isso? Seja feliz no amor. Ninguém vai me fazer ser feliz no amor, senão eu mesmo. Essa procura pelo fenômeno tem que ser substituída pela procura da compreensão, do entendimento. Porque quando a gente entende a filosofia da vida, o que é o mundo espiritual, a gente modifica o nosso comportamento. E aí as coisas todas se encaixam. Porque a ignorância é do espírito, a ignorância dessas leis de Deus, desse nosso modo de proceder, dessa necessidade que nós temos de cumprir, necessidades não, deveres que nós temos de cumprir. As leis de Deus, a ignorância disso tudo, nos faz desejar uma coisa, continuando a fazer a mesma coisa que estamos fazendo até hoje. Mas a gente quer alcançar resultados diferentes. Não vai ter. Não vai. Não vai ter. É uma questão de lógica.
Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, os resultados serão os Serão mesmos. A os gente quer mesmos. mudar, mas tem gente que fala, mas eu quero mudar, então faça coisas diferentes. Haja diferente. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Esforço. A vontade É o esforço. nos permite É tudo. a determinação. Determinação. A gente precisa focar, se determinar. Célia, quando nós nos determinamos, e aí você sempre fala nessa vontade como sendo a maior potência do ser humano. Leon Denis falou Leon Denis isso. diz isso, né? E você repete sempre porque é verdade. Quando nós nos determinamos, olha, Célia, não tem para Não ninguém. tem, Você não consegue. Você consegue vencer aquele vício, você consegue vencer, você consegue implementar tudo aquilo que você quiser na tua vida. Tudo. É só você se determinar. Eu vou, eu quero. E olha, não é igual a lâmpada do Aladim, Não, que tem três pedidos para fazer. Não, é tudo. Agora, Célia, tudo requer trabalho. Claro. Trabalho. Né? Mas Então, vamos fazer então a nossa prece. Vamos agradecer a Deus, esse Pai amoroso, pela oportunidade que Ele nos deu e nos dá sempre de estarmos encarnados, vivenciando, aprendendo, tendo essa oportunidade de avançarmos sempre um pouquinho mais dentro desse entendimento, através dessa possibilidade, dessa interação com os nossos irmãos de caminhada, irmãos que para nós muitas das vezes são mais complicados, outros não, mas que a gente também tenha os nossos defeitos, que a gente possa interagir, entender, questionar a nossa consciência, do nosso proceder dentro das leis divinas e que a gente possa ir se ajustando cada vez mais em busca desse encontro conosco mesmo, porque a verdadeira prestação de conta que nós vamos ter que ter um dia é com a nossa consciência. Que a gente então possa estar em paz com ela, sempre, para que a gente possa ter uma trajetória encarnatória de sucesso, de avanço dentro dessas leis divinas. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós sempre fazemos aquela reflexão, vai ser colocado para vocês aí na tela, e a reflexão de hoje diz assim: e lembrem-se de que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Quem falou isso foi Jesus. Naquela última semana, né? Que ele estava se despedindo. Ele já sabia, né? Já sabia que estava no final. Ele já estava se despedindo dos apóstolos e tudo mais. Ele diz que, mesmo, ele deixa subentendido, né, Célia? É para eles não esquecerem que ele não estaria mais com eles ali, mas que ele estaria fisicamente, mas que eles estariam fisicamente, ele não até estaria. o fim dos tempos. Então, é exatamente esse entendimento que a gente gostaria de reflexionar hoje. Porque muitas das vezes a gente acha, né, que, como algumas religiões nos dizem, Jesus vai voltar. Vai voltar. O dia do juízo final, Jesus vai voltar. Como se Jesus tivesse nos abandonado, tivesse ido embora. Mas ele nunca nos abandonou. Ele diz aí, ele disse. Né? Ele disse isso. Ele disse isso. E lembre-se de que eu estarei com vocês todos os dias. Então ele está hoje conosco aqui. Até o fim dos tempos. Eu entendo isso como uma eternidade. Vai estar conosco pela eternidade. Esse fim dos tempos, a gente... Quando é o fim do tempo? Vamos contar... Quando é que o tempo termina? Então, infinito. Esse fim dos tempos é pela eternidade. Então, Célia, é para a gente ter essa ideia, Jesus está sempre conosco. Ele sempre esteve e está. Quando ele recebeu das mãos de Deus a incumbência
desses 25, né? Fala-se de 25 a 30 bilhões de almas, de espíritos, para que ele conduzisse aqui nesse planeta Terra, ele se responsabilizou por cada um de nós. E ele não vai abandonar, como ele próprio disse também, né, Célia, que nenhuma ovelha seria perdida no reino do Pai. Então, olha a responsabilidade que ele tem com cada um de nós. Muitas das vezes nós nos achamos, né, abandonados. Jesus me abandonou. Não é possível. Não, não abandonou, não. Se nós estamos passando por questões, Célia, difíceis, é porque a gente precisa aprender com aquilo. É nas dificuldades que a gente vai encontrar, muitas das vezes, a solução de problemas. Então, ele nos permite passar por dificuldades, seja de que ordem for. Eu costumo sempre relacionar que a gente passa por questões familiares, relacionamentos, questões financeiras, questões de saúde. E cada um tem o seu drama. Mas que a gente entenda que ele está sempre conosco. Tudo que nós estamos passando, tenham certeza, é uma forma didática para que a gente possa aprender alguma coisa. Então, como você sempre disse, Célia, eu preciso mudar a pergunta. Para que eu estou passando por isso? Não é por quê. Por que não? Para quê? O que eu preciso aprender? É essa pergunta que nós temos que fazer sempre. Porque, com certeza, nós, com um pouco de esforço, nós vamos entender a situação. Assim como Jesus falou que estaria conosco todos os dias, ele nunca nos abandonaria, ele, além dos exemplos que ele deu de comportamento, de fala, né, de atitudes que ele tinha, ele também nos disse que ele tinha vindo para que tivéssemos vida e vida em abundância. Ele nos falou tudo que nós precisávamos ouvir. E a gente ainda duvida que ele esteja junto de nós. Ele me abandonou, ele não me escuta. É o que mais escuta. A voz do nosso coração, não é essa voz que sai articulada, não é essa voz. Agora, a voz do meu coração, ele escuta sempre. A voz dos nossos corações, ele escuta sempre. Eu gosto muito daquela passagem de Zaqueu, né? Ele sobe no... Quando Zaqueu, que era um cobrador de imposto, né? E pequenininho. E baixinho e tal. E Zaqueu... Mas Zaqueu já tinha uma transformação interna. Tanto que ele quer ver Jesus. Quando ele sabe que Jesus vai passar em Cafarnaum, né? E Zaqueu, Nivaldo, ele faz exatamente o movimento que nós temos que fazer, de ir. Ele já começa a se transformar, ele começa a modificar internamente. Aquela materialidade já não fazia mais tanto sentido para ele. E aí ele fica sabendo que Jesus passaria na cidade onde ele estava. Mas ele tinha um problema. Como que ele ia? Ele era um cobrador de imposto. O cobrador de imposto era aquela pessoa, né, da elite, odiado pelo povo. Como que ele ia ficar ali no meio da multidão para ver Jesus passar? Zaqueu era judeu, cobrava imposto de judeu para dar para os romanos. Olha só, imagina bem, se ele vai lá, o pessoal trucida ele. Então, mas ele queria ver Jesus. E aí o que ele faz? Lindo. Ele sobe numa árvore, num sicômoro, né? Sicômoro. Sobe numa árvore e se esconde lá em cima, Célia. Ele fica escondido. E o que acontece? Ele só quer ver Jesus. Só ver, ele só queria ver. E aí Jesus, quando vem passando, Jesus para exatamente em frente à árvore, olha para cima, aponta para Zaqueu, desce daí. Olha, pois, como que Jesus sabia o nome dele? Muito lindo, muito lindo. Zaqueu, desce daí. E ele aí, imagino eu, né, todo desconfiado, desceu, evidentemente. Mas a pergunta é a seguinte, Célia, será que Jesus só sabe o nome de Zaqueu? Não, ele sabe de todos nós. De todos nós.
Ele sabe o nome de cada um de nós. Dos 25 bilhões de espíritos aí, os 8 bilhões e 300 milhões encarnados, ele sabe o nome de cada um de nós. Ele e não sabe, é esse nome, não. Não é esse ele nome sabe de o hoje. que passa nos nossos corações. Aquela coisa que a gente quer esquecer, Aquilo que a gente não esconde, conta para ninguém. a gente esconde até da gente mesmo, ele sabe. Né? Então, é só para a gente ter uma noção, De como ele Célia, está perto. da grandiosidade de quanto ele está do nosso lado. Do nosso lado. Mas Então é isso. vamos voltar aqui ao nosso estudo, sabendo que ele está aqui junto conosco estudando. Com certeza. Nos corrigindo aí. Então, nós estamos na nota de Kardec. Eu vou ler rapidinho o início que nós fizemos na semana passada, porque nós estamos falando dos caracteres do homem de bem. E aí, na questão 918, por que indícios se pode reconhecer num homem, o progresso real que lhe elevará o espírito, a hierarquia espírita, a espiritualidade nos responde que o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, ou seja, pratica a lei de Deus em todos os atos da sua vida e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Quando entende que a verdadeira vida não é essa, a verdadeira vida é a vida espiritual. Aí Kardec tem uma nota. Verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, em sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, a lei de justiça, de amor e de caridade. Se não fez o mal, se não fez mal algum, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhes fizesse. A lei, a regra áurea. Porque essa interrogará a própria consciência, é a consciência de cada um de nós que vai nos absorver ou condenar. Não adianta. Hoje aqui, a gente engana todo mundo, se for possível. Mas quando chegar no mundo espiritual, eu não consigo enganar a ninguém, muito menos a mim. A gente pensa, né, que Deus é que vai nos condenar. E a gente tem até uma fala que a gente diz, olha, Deus vai tomar conta. Entrego nas mãos de Deus. Mas não é Deus que vai nos condenar nem nos absorver de nada. Quem vai fazer isso é a nossa consciência. Como a Célia está dizendo. E ela é cruel. É a nossa consciência. Ela é implacável. É o ajuste conosco mesmo que vai fazer com que a gente se arrependa daquilo que a gente fez. Não tem como dar aquele jeitinho, sabe? Abrir aquela... Não tem. Aquele jeitinho que a gente dá aqui, né? Na Terra. Não tem. Não tem, né? Continua Kardec. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. Fazer o bem pelo bem. Eu faço o bem, nós temos que fazer o bem pelo bem. É o desinteresse, Célia, porque hoje, infelizmente, a gente só faz, eu só vou fazer para você se você fizer para mim. Mas nós somos tão pequenininhos, tão limitados, Nivaldo, que muitas das vezes
A gente faz alguma coisa, E cobra. mas a gente quer um obrigada. A gente, Você claro, com foi certeza. 10 por ter Com feito certeza. aquilo. E muitas das vezes a gente deixa até de fazer. Não vou fazer não, nem agradeceu. Nem agradecimento eu tive. Eu fiz e nem agradecimento eu tive. É a nossa fala, Célia. É fazer o bem pelo bem. Então, o que Kardec está dizendo aqui no Livro dos Espíritos há 160 anos atrás? É fazer o bem pelo bem. Não interessa se ele vai me agradecer, se ele vai me retribuir, se ele vai... Não interessa. Eu tenho que fazer o bem. E ponto. Aí nós vamos lembrar do Evangelho. Não tem como não lembrar do Evangelho. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Ou seja, eu não tenho, é fazer o bem pelo bem, sem ostentar, sem querer aparecer. É ajudar por ajudar. É servir por servir. Para nós fazermos aquelas doações, aquelas ajudas, né, humanitárias, a gente não precisa para a rede. Não precisa. Para a rede de televisão mostrar que nós estamos fazendo. Sabe, fazer aquelas lives... Olha aqui, ó, tô dando aqui, pega ali o morador de rua, em condição de rua, né? Pega, segura aqui, vamos fazer uma selfie, né? Para dizer que eu estou ajudando. Não precisa disso, é fazer o bem pelo bem, ponto final. Eu tenho que prestar conta com a minha consciência só. Só ela precisa saber. Aí nós vamos lembrar da Madre Teresa, que eu amo tanto. Tudo que eu faço, tudo que nós fizermos é entre nós e o Pai. Então, eu não tenho que pegar o celular e divulgar nas redes sociais. Não tenho que fazer isso. É fazer o bem pelo bem. Simplesmente fazer. Simplesmente servir. É bondoso, o homem de bem. Ele é bondoso, humanitário, benevolente para com todos. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos. Porque vê irmãos em todos os homens. Vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças ou de crenças. Olha, isso aqui é muito bom, né, Célia? Um dia nós vamos ter que agir assim. Ver em cada um irmão. Irmão. A gente ainda não tem essa condição, né? A gente não tem ainda, né, Célia? Ainda não. Mas vamos ter que ter. Já fomos muito piores, já segregamos mais radicalmente. Hoje em dia, essa distinção é velada, mas ela ainda existe em nós. Mas vai chegar a época, vamos chegar a um estágio tal de evolução que iremos nos olhar mutuamente como irmãos. Isso independente de raça e crença. De crença. Então a gente vai ver lá aquela pessoa lá da África, da Suíça, da Itália, e termos a certeza, é meu irmão. O nosso dirigente, ele diz que, ele costuma, na fala dele, suor, lágrima e sangue. É tudo igual. É isso mesmo. O suor do nosso irmão lá da África é diferente do meu? Ele pode suar mais. Ele pode suar abundantemente. Mas é igualzinho o meu. É suor. O sangue dele é diferente. A lágrima é diferente? A lágrima. Então, o que vai nos diferenciar como espírito, nada. Na matéria, nosso corpo físico. Até porque, né, Célia, no planejamento reencarnatório, a gente não sabe se nós... Já nascemos, algum dia nascemos lá, ou se vamos estamos nascer. Aqui, ou se vamos nascer, porque sabemos. Dentro dessa
experiência que nós precisamos adquirir, Célia, é muito provável que a gente nasça em outros países, em outras raças, para que a gente tenha também essa experiência. Aí Kardec diz, raças nem de crenças. Essa é mais comum do que a gente pensa. E como a gente faz, né? E vamos falar do espiritismo, não vamos falar das outras crenças, não. A falta de bondade, a falta de humanidade, a falta de benevolência entre as casas espíritas. Distinção. Entre as casas espíritas se fazem distinção. Está aqui no livro de Kardec. A casa tal, não. A casa tal, não. Essa daí, não. Não estão falando aqui das casas espíritas. Espíritas. Que estudam, que deveriam ou estudam, é Kardec. O codificador da doutrina. Entre as casas. Os membros dessas casas fazem distinção dos irmãos de outras casas. De outras casas. Né? Então, Kardec nos diz, é bondoso, humanitário e benevolente. Com todos, sem distinção de raça ou nem de crenças. E nós temos entre nós. Então, nós não podemos falar uma coisa e pregar outra, fazer outra, proceder de modo diferente. Temos rivalidade entre casas espíritas. Deus, continua Kardec, Deus lhe outorgou, nos deu o poder e a riqueza. Considera essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus, que lhes deu, também lhes pode tirar. Então, o homem de bem, essa característica do homem de bem, que possui poder e riqueza, ele sabe que ele é só um depositário, que Deus concedeu a ele esse poder e essa riqueza. E com uma finalidade. Não foi para o seu não bem. Ele não é um privilégio. Para o seu deleite pessoal. Ele não é um privilégio. Foi para quê? Né? Para que eu recebi esse depósito? Qual é a finalidade? Ele não é um privilegiado. Não existe, ninguém é privilegiado no coração do nosso Pai. Então, se esse homem recebeu poder e riqueza, ele tem que se indagar. Para quê? É para eu comprar um iate, passear com a minha família para dar todo o conforto para mim, para minha família, para mim. É meu e meu? Aí, fala. Ou são para outros objetivos humanitários? E Kardec frisa bem aqui. Considera essas coisas, o poder e a riqueza, como um depósito que lhe cumpre usar para o bem. Que lhe cumpre usar para o bem. E entende que assim como Deus deu a ele, Deus também pode tirar. Retirar. E não pode se envaidecer pelo que tem. Porque é uma concessão, é um depósito que ele vai ter que devolver isso. Em forma assim, de... Ó, Deus te deu, olha, vou te dar isso aqui para você tomar conta. Isso. E com isso aqui você vai promover, depois você vai devolver. Você vai ter que devolver porque a nossa estadia aqui é temporária. Então, é assim que a gente precisa entender. Desse poder e dessa riqueza não se envaidece por saber que Deus que lhes deu também lhes pode retirar. Se sob sua dependência a ordem social colocou outros homens
E aí a gente vai entender se, sob sua dependência, a ordem social são os nossos subordinados. E em tudo, nas nossas vidas, na nossa vivência na matéria, existe escala de mando. Uns mandam, outros obedecem. Então, se sob sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. E quantas vezes a gente percebe pessoas que acham que, muitas das vezes, por estar lidando com pessoas mais humildes, são pessoas totalmente desqualificadas, não são iguais, não se acham iguais. Tem essa prepotência. Né? E aí a gente lembra no parágrafo mais acima, é bondoso, é humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens. Então são iguais diante de Deus. Todos nós somos iguais diante de Deus. Aquele mais poderoso, mais rico, aquele mais humilde, são iguais diante de Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. É o chefe usando da sua autoridade com o seu subordinado. E ele usa essa autoridade para levantar essa moral. E não para esmagar, até porque... Humilhar. Até porque, vamos lembrar, ver o outro como irmão. Então, tem que tratar com o nosso irmão. Nós iríamos humilhar, nós iríamos esmagar. O meu subordinado é meu irmão. É indulgente para com as fraquezas alheias. Aí eu vou parar para dar para o Nivaldo a palavra, é indulgente. Não, aquela é caridade. Não, pois é. Aqui, né, Célia, porque ele vem trazendo exatamente, né? Ele fala em benevolência, fala aqui a verdadeira caridade. Benevolência. Aí a gente tem que lembrar, né, Célia, da verdadeira caridade como entendia Jesus. É uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos, né? Qual a verdadeira caridade, assim como entendia Jesus? Kardec pergunta. E eles respondem. É o que a gente chama para BIP. Benevolência para com todos. Indulgência para com os defeitos alheios. E o perdão das ofensas. Então, Célia, a gente precisa ser bom, compreensivo e perdoar. Porque ser bom é diferente de ser bonzinho. A gente ser compreensivo é a gente entender o erro do outro. É a gente não, como diz aqui, né, esmagar o nosso irmão, porque ele cometeu um erro. A gente precisa entender isso. A gente precisa ter essa indulgência, né, essa compreensão do defeito alheio. E perdoar é fundamental, porque Jesus já disse, quando Pedro pergunta quantas vezes devo perdoar o meu irmão, até 7? Até 70 vezes. E Jesus diz o que para nós? Disse para Pedro e disse para nós, não te digo até 7, mas 70 vezes 7, ou seja, perdoa sempre. Então, Célia, essa é indulgente para com as fraquezas dos outros? E aí vamos lembrar, nessa nota de Kardec, ele já falou em benevolência. Ele está falando agora em indulgência. Então, ele, continuando a nota, é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa de indulgência dos outros. E se lembra dessas palavras do Cristo. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então nós temos que ser indulgente.
Não é ser indulgente, não é ser conivente, é diferente. Isso mesmo. É nós entendermos aquele estado onde aquele irmão se encontra agora. Ter o olhar mais doce para aquela falta e não ser cruel, porque a gente não quer que, não vamos querer que recebamos esse olhar também com crueldade, essa palavra com crueldade. Então a gente tem que ser indulgente, porque a gente precisa de indulgência. A gente ser compreensivo. Compreensível. Com o erro do outro. Vamos ser tolerantes, vamos ser coniventes com a Marcelo? Não. Mas eu preciso ser compreensivo. Eu preciso entender que se ele ainda pratica aquele erro, é porque é a condição dele. E não esquecer dessa frase de Jesus. Atire a primeira pedra aquele que estiver exatamente. sem Muitas pecado. das vezes a gente aponta o dedo, né, Célia, para o outro. Mas nós fazemos a mesma E coisa. nós? Será que nós estamos vendo? É a história das mochilinhas, né? A gente só olha para as nossas virtudes que estão aqui na frente e os nossos defeitos. A gente precisa também olhar para nós, né? E continua Kardec, não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa. Então, já te falamos aqui. A nota de Kardec. Benevolência, indulgência e perdão. Perdão. Né? Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas. Para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Respeita, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concede, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. Então, o perdão das ofensas, nós falamos agora, e Jesus no Evangelho, ele nos diz que da mesma severidade com que julgamos, seremos julgados. Seremos julgados. Então, mais um motivo para sermos benevolentes, indulgentes e perdoar. Porque é isso que nós pretendemos receber. Então, se eu quero para mim, no mínimo, eu tenho que pensar que o meu irmão também deve querer para ele. E essa lição, né, Célia, que Jesus e Kardec aqui nos lembra novamente, né? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Quantas vezes e nós passamos, né, Célia, a nossa vida inteira atirando pedra. A gente atira pedra, a gente fala mal do vizinho, a gente fala mal do colega de trabalho, a gente fala mal do colega do centro espírita. Nós estamos atirando pedra. Será que nós estamos olhando para os nossos pecados também? Será que nós somos esses exemplo de espíritos evoluídos que já podemos só atacar a pedra no outro sem... Até se fôssemos evoluídos, não tacaríamos pedra. Né? Teríamos um entendimento, muito provavelmente, e não tacaríamos pedra nenhuma. Então, é exatamente esse entendimento que ele nos traz aí, Célia, da benevolência, da indulgência e do perdão. Ou seja, nós temos que ser bom, compreensivo e perdoar. E Kardec, no último parágrafo, ele nos diz que respeita, enfim, em seus semelhantes, todos os direitos que a lei da natureza lhes concede. O meu direito, ele é infinito. O do meu irmão, ele é limitado. E não é assim. Existe a lei de Deus de igualdade. Então, o meu direito
termina aonde começa o direito do meu Nossa. irmão. Eu preciso entender isso. O meu direito não... Eu não posso achar que meu direito é infinito. Não posso. O meu direito termina exatamente aonde começa o direito do meu irmão. Isso e eu é- tenho que isso é- respeitar esse direito dele. Isso é respeito, sabe? Isso é respeito. Chegamos Então, ao final. chegamos Sally. ao final. Fizemos o que nós falamos no início do programa, que nosso pai não tem pressa, e a gente está pegando isso dele, e também não temos pressa. Agora você vê, nós ficamos aqui 45 minutos maravilhosos falando dessa nota de Kardec, que é aonde podemos e temos que tirar todas essas lições. Ser bom, ser benevolente, ser caridoso, para com todos os nossos irmãos. E agradecemos, Mestre Jesus, agradecemos, amigos espirituais, por todo esse ensinamento, por tudo isso que nos chega. E pedimos que nos alimente, que nos fortifique na aplicação de todos esses ensinamentos, porque não basta ficarmos aqui conversando, colocando esses ensinamentos na fala, se não trouxermos para a nossa prática diária. Te pedimos que nos fortaleça, que alimente os nossos pensamentos, os nossos entendimentos, para que assim possamos proceder. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.